Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra para edificar a minha e a tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Pai, guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, repreende a fúria do inimigo, a armadilha e a cilada. Pai, seja conosco, Pai, acampa teus anjos ao redor dos nossos filhos, do nosso cônjuge, da nossa vida. Vai repreendendo todo mal, tudo aquilo que não é de Ti, Senhor. Envergonhados e confundidos sejam aqueles que se levantam contra o Teu povo. É o que nós declaramos no nome de Jesus. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Veja, aqui nós vemos que Deus, ele garante que quem está no esconderijo dele, ele descansa. Pode vir o dia ruim, o dia mau, pode vir as perseguições, nós descansamos no Senhor. E muitas das vezes falar em descansar é fácil falar, né? Mas o difícil é você entregar. Mas Deus, ele quer isso de nós, que nós venhamos confiar, que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos e confiar nele. Às vezes não é fácil, mas peça ajuda para o Espírito Santo de Deus, pede para ele te ajudar, pede para ele, né, te acalmar, pede para ele renovar a tua confiança, a tua fé, para que você venha confiar que o nosso Deus não é um Deus que mente, mas é um Deus que nos sustenta. Aleluia, ó, direi eu ao Senhor. Então diga ao Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Então nós temos, aleluia, que entrar nesse esconderijo, né, aonde tem o Espírito Santo de Deus. Jesus nos permitiu chegar no trono da graça, nos permitiu ter o Espírito Santo de Deus. Então creia que você carrega o Espírito Santo de Deus, porque você confia, você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nós temos que confiar nele, temos que confiar em Deus. Aleluia, ele é o nosso refúgio. Aleluia, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então Deus nos dá essa promessa, ele nos dá essa garantia de que se nós estivermos nele, ele pode nos livrar de todo o mal, né? Então, quando fala de laço de passarinheiro, está falando de forças diabólicas, né, demoníacas, que se opuseram contra o nosso Jesus, quando ele veio, e se opõem contra nós. Né? Às vezes você fala, mas eu não tenho feito nada para ninguém, eu não tenho causado confusão alguma, mas eu tenho sentido que tudo para mim tem se tornado mais difícil, eu tenho sentido que a opressão tem chegado, mas confia, você está guardado pelo Espírito Santo de Deus, você está guardado pelo próprio Deus. Ao cobrir-te-á com as suas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Então, nós temos que habitar, e ele diz que as suas penas, né, nós vamos, ó, ele vai nos cobrir com as suas penas, e debaixo das tuas asas estaremos ali seguro, né? Então nós temos que entender, quando nós estamos na presença do Senhor, os anjos do Senhor, os querubim do Senhor, né, eles têm ali total ordem do Senhor para guardar aqueles que confiam em Deus. Os anjos do Senhor recebem ordem de Deus para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar. Então Deus, ele promete que ele está nos guardando e ele usa meios, ele usa tudo que ele tem ao nosso favor. Aleluia! E a verdade será o teu escudo e broquel. Então, a verdade de Deus é que ele é poderoso, ele é grande, ele é soberano. E nós temos que entender que o caráter de Deus é santo e todos os dias nós procurarmos sermos melhores. Aleluia! Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia. Aleluia! Então, à noite tem as trevas espirituais, né? Onde o mal, ele ronda, onde ele está ali à espreita. Mas tem também a seta de dia, né? Que vem para tentar roubar a alma, para destruir as pessoas. Quando nós não estamos atentos, quando o ser humano não percebe, mas tem um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que Ele está de olho em nós, Ele está nos guardando, Ele coloca anjos dele
para nos guardar. Então, pode o inimigo tramar, né, contra mim, pode tramar, pode trazer opressão, pode armar as armadilhas que for, mas logo Deus, ele está conosco. Ele pode armar as setas, lançar setas contra a tua vida, contra o teu casamento, mas saiba que quem cuida de nós é Deus. Então, o único que pode deter o mal é o escudo e o broquel, né? Que vem de Deus, né? O seu escudo, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Então, nós temos que entender que quem nos guarda é Deus. Nem da pestilência que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. Então, não temerás o terror noturno, nem a seta que voe de dia, nem da pestilência que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então, o mal, ele é a escuridão, né? Ele ama a escuridão, mas também nós temos que entender que ele dá um jeitinho no dia a dia de tentar nos destruir, né? E muitos vão para esse caminho de destruição, aleluia. Mas os filhos de Deus, aqueles que creem no Deus poderoso e santo, no Santo de Israel, esse não será atingido. Ó, cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Então calcula que muitos estão sendo destruídos porque não têm a fé em Deus. Muitos estão caindo, né, pelos poderes das trevas, estão sendo contaminados. Muitos têm o ódio, têm o rancor dentro deles, eles querem conquistar as coisas na força da raiva, do ódio, né? Eles usam métodos horríveis para conseguir o que eles querem, porque eles não têm o temor de Deus. Mas esses estão sendo destruídos também pelos poderes das trevas, porque estão sendo apenas cavalo de Satanás. Mas a promessa que Deus tem para todo aquele que está debaixo da sua proteção, do seu esconderijo, para todo aquele que crê, para todos os crentes em Cristo Jesus, né, é que nós venhamos pôr a nossa confiança nele, que nós venhamos descansar nele, porque ele acampa os anjos dele ao teu redor, ao redor dos teus filhos, da tua família. Ele coloca os anjos dele no teu portão, na tua escola, no teu trabalho. Ele acampa os anjos dele para guerrear contra o mal, em nome de Jesus. Não, tão somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Então, o resultado daqueles que servem às trevas é um final triste. Eles vão colher uma colheita ruim. Nós vamos ver, então, a recompensa do ímpio. Aleluia. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Então, nós cremos que o ímpio, ele vai, aquele que decidiu servir as trevas, aqueles que, né, nós vamos ver o mal sendo aniquilado. Porque Deus é o nosso refúgio, né? E no Altíssimo fizeste a tua habitação. Então o Espírito Santo de Deus está agora nos falando que, né, que por nós termos feito em Deus a nossa habitação, ele pode guerrear por nós, ele pode cuidar de nós, ele pode guerrear as nossas guerras, porque as guerras de Deus são as nossas guerras e as nossas guerras são as guerras do Senhor, porque nós somos afrontados pelo que nós carregamos, nós somos afrontados porque nós somos salvos, porque nós somos libertos. Então o inimigo a todo momento vai tentar nos paralisar, vai tentar nos deter, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não te suceda nenhum mal, nem praga alguma tocará a tua tenda. Pode acontecer com o da direita, da esquerda, com fulano, com beltrano, mas conosco, aqueles que cremos em Senhor Jesus, aqueles que cremos no Deus poderoso e santo, nós não seremos tocados, mal nenhum chegará à nossa casa, ao nosso lar, à nossa vida, porque aos seus anjos mandará a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Então, aos anjos dele, ele dá ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos, por onde nós andarmos. Então, nós vamos ver que o inimigo, ele vai tentar de todas as maneiras, né? Ele vai tentar de todas as formas de nos deter, de nos paralisar, de nos amedrontar, mas nós temos que descansar no Senhor.
ir avante, crendo e confiando, não paralisar, é construir em tempo de dificuldade, é investir quando tudo diz que não, porque o Senhor está conosco em nome de Jesus. Ó, nas suas mãos, eles te levarão para o teu pé, para que teu pé não tropece em pedra. Então Deus enviou os anjos dele para nos carregar, para que nós não venhamos tropeçar em pedras, para que nós não venhamos ser tentados pelo inimigo, para que nós não venhamos ser presa fácil na mão do inimigo. Pisarás o leão e a cobra, calcarás ao filho do leão e à serpente. Então, nós vemos que quando estamos em Deus, é Ele próprio quem vai ali tratar com o leão, com a cobra, né? Com o filho da serpente. É Ele quem vai tratar com o filho do leão, né? Aleluia! Então, esse leão que fala aqui é um leão pequenininho, não é um leão com a letra grande, que é o leão da tribo de Judá. Esse é aquele que imita o leão, né? Aquele que não tem a capacidade de ser como o nosso Deus, mas ele tenta imitar o nosso Deus. Portanto, porquanto em mim pôs a sua vontade, também eu o livrarei. Veja, então, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, o Espírito Santo de Deus está falando, porque colocou a confiança em Deus, né? Então ele vai nos livrar, ele vai nos proteger. Nós vamos ver um caindo de um lado e outro do outro, mas nós vamos permanecer em Deus. Então, porquanto em mim pôs a sua vontade, também eu o livrarei. Então, se nós confiamos no Senhor, é Ele que vai nos livrar. Poluei em lugar alto. Esse lugar alto é o alto retiro em Deus. É onde nós estamos guardados pela mão poderosa do Senhor. Porquanto conheceu o meu nome. Então, quando nós conhecemos o nome do Senhor, isto é, quando nós o reconhecemos como o nosso Senhor e Salvador, quando nós tememos ao Senhor, Ele pode nos livrar. Ele pode nos livrar. Ó, Ele me invocará e eu lhe responderei. E com ele estarei na angústia e dela o livrarei e o glorificarei. Então, quando fala aqui, ele me invocará, isto nos arremete o que Jesus fez, né? Jesus, ele clamou a Deus, ele veio, ele cumpriu, ele estava no esconderijo do Altíssimo, ele veio para cumprir um propósito de resgatar a humanidade. Ele invocou o nome do Senhor e Deus respondeu, né? E o Senhor esteve com ele na angústia, e assim é Deus conosco, porque Jesus nos conciliou com o Pai. Então nós temos livre acesso ao trono de Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, né? E como Deus livrou Jesus naquele momento de angústia, Ele também vai nos livrar, Ele também vai nos glorificar junto com Cristo, porque nós cremos e confiamos em tudo que Jesus fez por nós naquela cruz. Tudo tem a ver com Jesus, tudo remete ao nosso Rei Jesus, aleluia. Saciá-lo-ei de longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Então, Jesus é o Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus que, né, cuida de cada um de nós. É o Deus que veio para remir os nossos pecados. Assim como Deus fez por ele, ele vai fazer por nós, vai nos dar longa vida. E ele nos mostra a salvação. Glória a Deus, aquele que confia em Jesus, ele recebe todo o benefício que a cruz trouxe para nós, que o sacrifício de Jesus naquele Calvário fez por mim e por você. Então, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e aí reconhecemos o que Deus fez por nós, dando Jesus naquela cruz, é maravilhoso, porque nós podemos tomar posse de todo o cuidado de Deus. E aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Eu não sei qual é a sua necessidade no dia de hoje, eu não sei o que você está precisando, mas eu declaro no nome de Jesus que as portas vão se abrir, que a providência vai chegar. Eu declaro no nome do Senhor Jesus que os anjos do Senhor estão guardando a tua casa, a tua família, a tua finança. Os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, ao redor do teu trabalho, da tua entrada, da tua saída, da tua casa, em nome de Jesus. Então, que nós venhamos confiar, né? Esse salmo já começa a nos ensinar que aquele que habita, nós temos que querer habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque quando nós estamos em Deus, nós estamos guardados. É o lugar seguro, é o esconderijo mais seguro que nós possamos estar é em Deus.
independente do que vai acontecer, quando estamos em Deus, nós estamos sendo guardados pela sombra do Onipotente. E nós então descansamos em Deus. Amém? Que nós possamos descansar no nosso Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim, para a tua vida. Eu não sei qual é a aflição, eu não sei qual é a acusação, eu não sei qual é a tua necessidade no dia de hoje, eu não sei quais são as perseguições que o inimigo tem lançado contra a tua vida, mas descansa no Senhor, glorifique o nome dele e ele é quem vai guerrear por você. E você vai ver 1000 cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.